internautas, boa tarde, aqui é Ricardo Soares. Estou aqui diretamente da sede municipal da Shema Israel de Palmirim. A nossa congregação funciona aqui em Palmirim. Lembrando que a nossa fé, nós somos diferentemente da linha evangélica. Nós não nos colocamos como evangélicos, devido à própria história de o movimento evangélico ter surgido logo após a reforma protestante de Martinho Lutero. Então, esse segmento evangélico vem depois da reforma com Martinho Lutero, enquanto o movimento messiânico, no qual vocês estão vendo aqui essa congregação, surge lá em Atos capítulo 2, a Berit Hadashah, que para nós aqui é a Segunda Aliança, ou o Novo Testamento, como alguns falam, ali em Atos capítulo 2, onde aí inicia-se o movimento do judaísmo messiânico. 120 judeus que estavam ali no cenáculo e receberam ali aquele dom de falar em outras línguas. Essas línguas eram línguas entendíveis, onde naquele momento ali haviam judeus de outras regiões, de outros países ali em Jerusalém, Jerusalém, e foram atraídos ali através das outras línguas que aqueles judeus messiânicos falavam e aquele povo que estava lá entendiam. Ok? Quer lembrar que existem duas linhas de judeus: os judeus ortodoxos, que não creem no Mashiach, não creem em Messias, não creem em Jesus, e tem os judeus messiânicos, esses que iniciaram ali o povo do Eterno através da aliança de Yeshua, com Yeshua, Jesus, alinhados capítulo 2. Então dizer que todo Israel rejeitou a Jesus não é uma verdade, e dizer que todo judeu não aceitaram o Mashiach. Alguns judeus, na sua maioria, não aceitaram Jesus como Mashiach, como Messias. Mas a própria história da Bíblia diz que Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos eram todos judeus. Só vai aparecer gentio ali em Atos capítulo 10. Mas nosso assunto de hoje não vai ser em relação à igreja, ou na verdade congregação. Vamos contar em outro tópico, em outro estudo. Vamos falar hoje da atual situação de Israel. Hoje, dia 14 de abril de 2024, hoje é um domingo, e como é notório nos noticiários, Israel foi novamente atacado, ali a sua soberania, o seu povo, desta feita pelo país chamado Irã. Então, o Irã bombardeou ali, enviou mais de 300 mísseis, entre mísseis, aviões não tripulados, drones. Foram mais de 300 tipos de material que que serviu para bombardear Israel. Então está em todos os noticiários, Israel foi bombardeado. 99% desses mísseis, desses drones, desses aviões não tripulados foram abatidos pelo domo de ferro, ali a defesa antiaérea de Israel, e graças ao Eterno, ali Israel sobressaiu com a vitória sobre esse ataque vindo do Irã. Tá bom? Então nós vamos contar aqui a história de Israel, um pouco da história de Israel. Eu sou Ricardo Soares, eu sou aqui a pessoa encarregada da Shema Israel, como eu falei, aqui na cidade de Palmirim, e venho aqui falar um pouco da história de Israel. Nós vamos ver lá na Bíblia, na palavra do Eterno, onde em Bereshit capítulo 12, que é de Gênesis, no princípio, o Eterno vai chamar ali Abrão, depois Abraão. Abraão estava em uma cidade e foi chamado pelo Eterno, e o Eterno falou para Abraão sair do meio da parentela do seu povo para uma terra que ele ia mostrar a Abraão com sua mulher Sara, no caso Sarai, antes de ter Isaac. E ali Abraão sai da sua parentela, nós sabemos a história, e Abraão, juntamente com Sara,
né? Sara pede para que Abraão tenha um filho com Agar, a sua serva, porque naquela época, segundo a tradição e a cultura, o filho da escrava poderia ser originalmente da proprietária daquela escrava. E Abraão deitou com Agar, e Agar concebeu, e nasceu Ismael. Então Ismael nasce, é o primeiro filho de Abraão, nasce. Depois nasce Isaque. E aí surgem as duas nações. Ismael, o povo árabe, e Isaque, o povo judeu, o povo de Israel. Então, estão ali as duas nações que hoje estão ali no Oriente Médio, aquelas nações árabes, muçulmanos, islâmicos, islamismo, a religião, tudo vem da descendência de Ismael. Então, Ismael, a descendência árabe, Síria, Irã, Iraque, aqueles países ali que estão ali, Jordânia, aqueles países que estão ali no Oriente Médio, ali, tudo são da origem árabe que vem de Ismael. Lembrando também que palestino, não existe palestino, não existe, pode até existir palestino que nasce na região da Palestina. É a mesma coisa que quem nasce na região nordeste é nordestino. Então, palestino existe como o local da região que eles nasceram, mas tudo é árabe. Não existe país palestino, não existe um país da Palestina. Aqueles palestinos que estão ali são também da descendência de Ismael, ok? Então vamos lá. Ismael foi que descendeu os árabes. Os árabes são todos aqueles países que estão ali em volta de Israel. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Iêmen, Síria, Jordânia, aqueles países que estão ali no Oriente Médio. E a descendência de Isaque veio Israel. Então, nasce Isaque, Ismael, descendência dos árabes, Isaque vai fazer com a descendência dos judeus. Judeus é uma coisa, Israel é outra coisa. Vamos lá falar lá na frente. Então, de Isaque nasce Jacó, né? Abraão, Isaque e Jacó. Isaque tem Esaú e Jacó. E Jacó é aquele que vai lutar com Deus e tem o seu nome mudado. De Jacó passou para Israel. Essa palavra Israel tem o Ish, que é homem, Ra, luta, El, Deus. Homem que luta com Deus. No hebraico, o Ish, o Ish, homem, Ra, luta, El, Deus. O homem que luta com Deus. Então ali surge Israel já no nome de Jacó, porque Jacó, que passou para o nome de Israel, aquele que luta com Deus, vai fazer com que seus patriarcas vão fazer com que ali eles vão adentrar e receber as terras ali, lá na frente, por Josué. Então, Jacó, né, gera os patriarcas, Jacó gera José, José vai para o Egito, Iosef, e depois Iosef, como príncipe, manda chamar o seu povo de Canaã, e vem ali o Jacó, o pai de José, juntamente com mais 70 almas, que a Bíblia relata, desce para o Egito para escapar da grande fome que haveria naquele mundo da época. E ali José falece, e aquela geração também falece, nasce um faraó que não conheceu José, e começa a massacrar o povo, e nasce Moisés. Moisés, ele é jogado nas águas para fugir da morte, a filha de Faraó pega Moisés e adota como filho, a palavra Moisés quer dizer tirado das águas, e Moisés vai passar 40 anos no palácio como príncipe. Moisés, sabendo da sua história, sabendo que ele era um hebreu é o que vem do neto de Abraão, de Éber. Por isso esse nome hebreu aparece na Bíblia. Hebreu vem de Éber, neto de Abraão. Então, Moisés, vendo que o seu povo está ali sofrendo, sendo afligido, ele vê um soldado maltratando um dos seus irmãos, ele mata aquele soldado egípcio e o seu crime é descoberto. Moshe, 40 anos como príncipe no palácio lá do Egito, vai passar agora 40 anos apacentando lá no deserto. Depois de 40 anos,
o Eterno aparece a Moshe na sarça, chama Moshe para tirar o povo lá do Egito que está sofrendo, e Moshe vai como libertador, tira o povo, atravessa o mar, você sabe da história, vai para o deserto, o povo blasfema, Moisés recebe ali as tábuas da lei, e ali ele coloca Josué como seu sucessor. Moshe morre, Josué surge como sucessor, e ali vem as batalhas de Josué, e ali é conquistado a Canaã. Então, Israel é conquistado nas guerras de Josué. Então, toda nação ela é adquirida por guerra, por conquistas. Então, Israel que está lá tem direito àquelas terras porque foi uma conquista. Antes de qualquer outras terras, Israel é o proprietário definitivo porque foi uma conquista através de Josué. Então, Josué reparte as terras e ali ficam as tribos nas terras que hoje é o território de Israel. Lá na frente, levanta-se Samuel como sacerdote. As nações pagãs, diferentemente de Israel, que era uma nação teocrática, que tinha Deus no centro, a nação de Israel, vendo que as nações diferentes de Israel tinham cada um seu governante, então ele chega para Samuel, que era o juiz daquela época, o sacerdote, e o povo pede um rei. Então Samuel chega para o Eterno e diz: Senhor, o povo me rejeitou, que o povo quer um rei. E o Eterno fala para Samuel: Samuel, o povo não te rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Entregue um rei a eles. Então foi entregue Shaul. Então Shaul foi escolhido pelo povo para governar Israel como rei. Então ali Israel escolhe o seu próprio rei. E a história diz que Saul pecou contra Deus. Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. É exatamente esse emblema que nós temos aqui na bandeira de Israel, que não é nada mais do que nada menos que a primeira e última letra da palavra David. Nessa época de David, a escrita era feita através de desenhos. E a primeira letra, o D, e o final D era um triângulo. Então David, ele pegou a primeira letra do seu nome e a última letra e entrelaçou e colocou no seu escudo de guerra, escudo de Davi. Então a bandeira de Israel tem esse símbolo dessa estrela que simboliza a primeira e última letra de Davi, o escudo de Davi, o homem que foi eleito, escolhido segundo o coração de Deus. Aí Davi assume, depois que Saul morre, assume ali o reino. Tem toda a história de Saul, de Davi, tem a sua problemática. Nasce Salomão, filho de Davi. E Salomão constrói o templo. Antes era o tabernáculo, e agora Salomão constrói o templo onde Deus ia se manifestar. Salomão, diante de toda a sua sabedoria, toda a sua glória, Salomão desviou-se da presença do Eterno, adorando deuses pagãos e também se prostituindo com outras mulheres, que na história conta o fim trágico de Salomão, adorando ídolos e desviado do seu centro, que era o Eterno. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se divide. Então fica o reino do norte, com o filho de Salomão, e o reino do sul com outro filho. Eram dois filhos de Salomão, Roboão e outro filho, que dividiram o reino. Era um reino só, Israel. Foi dividido, reino norte, reino sul. Ficou Judá e os outros ficaram as outras tribos. Judá e outra tribo no sul e as 10 tribos lá no norte. E eles começam a lutar entre si. Israel entra em guerra, Israel, o reino do sul, que era Judá, e ficou Jerusalém, o reino do norte, e Judá, Samaria, o reino do norte, e Jerusalém, o reino do sul, a capital Jerusalém, Judá. E eles começam a brigar entre si, e por causa desse racha, dessa briga do pecado, a idolatria de Israel, o Eterno faz com que Israel seja cativo. Ele é cativo, vai para o cativeiro babilônico e outros cativeiros. Depois vai Judá também, todo o reino é colocado no cativeiro. Aí chega o reino persa. Olha esse nome persa. Persa é o reino, era o reino que tinha Irã.
Quando fala no reinado persa, no domínio persa, lá atrás, o Xerxes, é o Irã. Então, houve o domínio babilônico, o exílio babilônico, o exílio persa. Então, esse persa foi quando Israel foi levado para hoje, que é o Irã, que é o reinado persa. Então, Xerxes. Então, Xerxes era o mandatário ali do reino persa. Depois desses conflitos, dessa ida, dessa leva de Israel para os cativeiros, né, levanta-se lá na frente o Império Romano. Levanta-se o Império Romano. E ali vai chegar o tempo do nascimento de Yeshua, de Jesus, como narra a história bíblica. Então ali, Império Romano dominando, nasce Yeshua, Jesus começa o ministério, tem a história da vida de Jesus, Jesus morre, e ele, antes de morrer, ele fala que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Ele havia profetizado, né, a respeito da queda do templo, a destruição do templo e tudo. E no ano 70, através do general Tito, se cumpre a profecia de Yeshua e não ficaria pedra sobre pedra. O general Tito ele sitia Jerusalém e mata todos os judeus que estão lá dentro de Jerusalém, e ali houve a dispersão. Preste atenção. No ano 70, depois de Cristo, todos os judeus israelenses foram expulsos lá do território de Israel, no ano 70 depois de Cristo. As terras que foram conquistadas por Josué lá atrás, ele entregou as 12 tribos, perdurou até o ano 70, onde eles foram expulsos. E ficando ali a terra sem dono. Quem estava lá? Olha o que eu falei, os árabes. Descendente de quem? De Ismael. Esse lugar foi batizado como Palestina, região da Palestina, região desértica. E ali surgiu o nome Palestino, porque ali é a região desértica e a época lá colocaram o nome de Palestina, mudaram o nome para Palestina. E ali ficou quem? Os árabes. Os árabes tomaram o lugar ali dos israelenses, dos judeus, e foram expulsos no ano 70. Do ano 70 até lá na frente, houve o quê? Exatamente Israel expulso, disperso. Aí, 1888 e 80, começa o movimento sionista. O movimento sionista era para voltar novamente Israel a ser um Estado, que foi conquistado. Israel foi roubado. As suas terras foram roubadas, eles foram expulsos, né, e deixaram lá os árabes. Aí teve a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a história diz que 6 milhões só de judeus foram eliminados, foram executados cruelmente pelo sistema nazista. E depois da Segunda Guerra Mundial, nenhum país queria receber os judeus. Os judeus iam de navio em navio, nenhum país queria recebê-los por questões da ideologia nazista que ainda estava infiltrada na mente do mundo todo. E na ONU, a Organização das Nações Unidas, né, determinou, através do voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro, Israel passaria novamente a ser um Estado. Presta atenção, Israel não passou a ser Estado em 1947. Ele voltou a ser um Estado, porque já era dele. Tem essas diferenças de compreensão. Israel não passou a ser um Estado em 1947, na sessão da ONU. Ele voltou a ter a sua soberania, que foi tirada lá atrás, no ano 70, pelo general Tito. Em 1947, na sessão da ONU, colocado ali novamente o Estado de Israel. Em 1948, coloca-se em prática exatamente a independência de Israel. Um dia depois da independência de Israel, as nações árabes ali ao redor não aceitaram que Israel fosse um Estado. As nações árabes, de quem? De Ismael, filho de Abraão, irmão de Isaac. E ali fizeram a guerra em 1948, onde várias nações, Israel
somente um dia, que já era nação, teve que lutar, tirar forças, e somente Israel venceu todos os exércitos árabes que foram ao seu encontro, que queriam exterminar Israel com um dia, que ele já era nação, depois da independência. Logo depois, 19 anos depois, em 1919 anos, se eu não me engano, em 1967, 48 foi a guerra, 67, a Guerra dos 6 Dias, onde o Egito com as outras nações, como Iraque, como Iêmen, como Jordânia, declararam guerra ali a Israel, e também foi um massacre grande ali para o Egito e seus aliados, e somente em 6 dias teve todo o seu exército destruído. A desproporção grandíssima, Israel com um número baixíssimo de soldados e de equipamentos, e o Egito com equipamento russo da União Soviética, apoio do Iraque, apoio da Jordânia, apoio do Iêmen, foram derrotados na Guerra de 6 Dias, ali novamente ali em Israel, que queriam acabar com a nação de Israel. Em 1973, novamente, o Egito e as nações árabes se levantam na Guerra de Yom Kippur, Dia do Perdão, onde os judeus comemoram ali esse feriado, e ali o povo, a nação árabe também, vai ali contra Israel, e ali eles são totalmente destruídos. Novamente, Israel ganha a guerra, ali, a Guerra de Yom Kippur. Então foram 3 guerras, 1948, 1967, 1948, a Guerra da Independência, 1967, a Guerra dos 6 Dias, 1973, a Guerra de Yom Kippur. Todas essas guerras, Israel saiu vencedor. E agora nós temos aquelas nações árabes ali não aceitando Israel como a nação. Nós temos ali a Revolução Islâmica de 1979, onde ali houve a revolução, onde foi derrubado o Shah Reza Pahlavi e assumiu esse grupo aí do Irã, que não aceita Israel como nação e tem como proposta eliminar Israel. Então, no Oriente, nós temos somente o Egito, que reconhece Israel como Estado, e também a Jordânia, que reconhece Israel como Estado. Então, Israel está cercado. Ali ao norte tem o Líbano, ao sul tem ali outros países, tem ali o Hamas, tem o Hezbollah no norte. Então, Israel está totalmente cercado ali por inimigos. E nós tivemos, no último dia 7 de outubro de 2023, aquele genocídio, aquele atentado terrorista do grupo Hamas, que, segundo fontes e informações, é financiada pelo Irã. O grupo Hamas é financiado pelo Irã e teve aquela invasão territorial ali, onde foram mais de 2.000 pessoas mortas na mão do Hamas, naquele genocídio que proporcionou à defesa de Israel de invadir ali a faixa de Gaza. A faixa de Gaza ali é um local onde Israel delimitou para aqueles árabes que não tinha casa, não tinha residência, depois que eles voltaram para o que era seu e retomaram Israel, deixaram aquele povo árabe ali na faixa de Gaza, e é daquele local que o Hamas orienta, o Hamas é que governa aquela parte ali da faixa de Gaza, e usa inocentes como escudo humano, e dessa feita invadiu, entrou pelo sul de Israel, ali naquele genocídio que houve, ali no dia 7 de outubro, do ano passado, 2023, onde mais de 2.000 pessoas foram mortas, pessoas inocentes. Israel, em sua defesa, invadiu ali a faixa de Gaza, capturou ali vários terroristas, Infelizmente eles usam os inocentes como escudo humano, e Israel ali entrou e está ali fazendo a sua defensiva. O que houve agora, dia 1º de abril, que deflagrou exatamente esse atentado terrorista novamente do Irã, foi que uma embaixada do Irã, juntamente com algumas pessoas ali influentes da Guarda Revolucionária do Irã, alguns comandantes, foram mortos num atentado na embaixada do Irã dentro da Síria. Lembrando que a Síria é um país inimigo de Israel. A Síria é um país inimigo de Israel,
E o Irã usa a Síria para lançar seus drones, para fornecer armamento, para também bombardear Israel. Então, ali houve um bombardeio na embaixada, dia 1º de abril, agora 2024, e associaram esse atentado a Israel, que nega que não teve autoria nesse bombardeio. E, em contrapartida, né, a cúpula iraniana ameaçou em contra-atacar a Israel. Só que a forma que houve o atentado à embaixada de Israel lá na Síria, que Israel não assume a autoria, o que poderia acontecer é da mesma proporção, porque até agora está havendo ali um conflito territorial entre Hamas, faixa de Gaza, e Israel. Não está tendo uma guerra entre nações até então, mas a partir de ontem, desse bombardeio do Irã contra Israel, passou já a uma fase de uma guerra entre países. Então, ali foi bombardeado a embaixada do Irã, onde matou alguns funcionários e algumas pessoas do exército revolucionário do Irã, e o Irã prometeu retaliação, e ontem o Irã cumpriu. Ontem, segundo as fontes de Israel, já estavam preparados para esse ataque genocida do Irã. Então, o Irã lançou mais de 300 drones, incluindo avião não tripulado, mísseis, drones. Foram mais de 300 drones, mísseis, tudo junto, num só momento, ali contra Israel. E 99% desse armamento que foi enviado por Israel, lembrando que o Irã fica logo depois de Israel, tem que ultrapassar a Jordânia e o Iraque. Então o Irã lançou esses projetos que demoraram mais ou menos 4 horas, lá da sua base iraniana, veio por cima do Iraque, passou pela Jordânia e caiu no território israelense. Agora, o X da questão. O Irã, na reunião da ONU, ele assinou um termo dizendo que só foi essa retaliação, não haverá mais retaliação por parte do Irã. O Irã falou na ONU, o seu embaixador lá, a pessoa responsável, disse que só foi essa retaliação, só foi essa, não haverá outra, só foi para ver em relação à embaixada. Mas o mundo está aí em interrogação, os Estados Unidos está preocupado, o Joe Biden, juntamente com a sua cúpula ali da inteligência, da segurança norte-americana, o que Israel poderá fazer, qual será a retaliação de Israel em relação a esses drones, esses mísseis que vieram contra a sua soberania, contra o seu país, vindo diretamente de outro país. Sabemos que o Irã é uma grande potência no Oriente Médio, tem mísseis de longo alcance, tem vários tipos de armamentos, mas temos ali Israel, que é uma nação democrática, uma nação que também tem poder bélico. Então fica aí para as próximas horas a retaliação de Israel, que pode vir a qualquer momento, porque Israel, ele preza pela sua defesa. Israel nunca ataca, Israel se defende. Shema Israel, Adonai Elenehu, Adonai Errad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Shalom para todos.